Vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade, né? A gente viu a primeira fase do Tribunal do Júri, vimos quais são as decisões que podem ser tomadas ao final da primeira fase, vimos que a segunda fase do Tribunal do Júri será instaurada caso exista uma decisão de pronúncia, vimos a intimação de pronúncia e vimos a questão envolvendo o desaforamento. Agora a gente está cada vez ali chegando ao plenário do Tribunal do Júri para fazer o julgamento, tá bom? Primeiro, ponto que cai bastante em prova. Como é que o juiz vai organizar a pauta? Qual será o crime que vai ser julgado primeiro pelo tribunal do júri? E aqui o CPP dá a resposta. Né? Primeiro eu vou dar uma preferência para os acusados que estejam presos. Se há mais de um acusado preso naquela comarca envolvendo crime doloso contra a vida, eu vou dar preferência a quem está preso por mais tempo. E se os presos estiverem presos ao mesmo tempo ou não houver acusados presos, eu vou dar preferência a quem foi primeiro pronunciado, tá bom? Tá aqui o próximo artigo. O assistente só será admitido se tiver requerido sua habilitação até 5 dias antes da data da sessão que pretenda atuar. É normal que, muitas vezes, o Ministério Público esteja ali com a presença de um assistente de acusação. Esse assistente de acusação, nos termos do Código de Processo Penal, precisa ter requerido a sua habilitação com, no mínimo, 5 dias antes da data daquela sessão do plenário do Tribunal do Júri. Bacana? Próximo ponto. Sorteio e convocação dos jurados e a função do jurado. Daí eu vou trabalhar com o seguinte contexto, como eu já conversei com vocês. O Tribunal do Júri é composto por um juiz togado e 25 jurados. Está aqui sorteio de 25 jurados. Eu vou trabalhar, portanto, com listas de 25 jurados. O STJ autoriza também que você sorteie suplentes. Vamos trabalhar aqui com os 25 jurados. Esses jurados passam a integrar essa lista e no dia do tribunal do júri, no dia da sessão plenária, eles precisam ir até o fórum, onde vai ser feito o sorteio de 7 para compor o conselho de sentença. Lembrando que quem tiver integrado esse corpo de 25 jurados fica 12 meses sem poder ser sorteado novamente, né, sem poder compor esse grupo aí de 25 jurados, dos quais a gente vai tirar os 7 para compor o conselho de sentença. Isso aí é muito tranquilo, tá bom, pessoal? Normalmente, como é que a gente faz isso? A gente pede informações à prefeitura, à justiça eleitoral, de indicação de pessoas que possam aquelas qualidades de um jurado. Pegamos todas essas pessoas ali, esses cidadãos que moram naquela comunidade e sorteamos 25 pessoas. Né? Aqui em Flores, a lista compõe ali em torno de 150 pessoas e a gente sorteia 25 para aquele ano, depois sorteia outros 25 e assim por diante. Né? Então, seguindo, o serviço do júri é obrigatório para cidadãos maiores de 18 anos. Né? Quem é convocado no tribunal do júri não pode dizer, não vou, né? Sob pena de multa de 1 a 10 salários mínimos. Mas algumas pessoas, trouxe aqui, algumas pessoas estão isentas. Então, membros do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, não podem aqui, estão isentos do Tribunal do Júri. Servidores de Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria, policiais, militares de ativa, maiores de 70, sim, assim requererem, né? Muitas vezes o maior de 70 ele quer participar do Tribunal do Júri, ele pode sim, mas se ele requerer uma dispensa, ele pode. E quem justificar até a chamada dos jurados, salvo motivo de força maior. Por exemplo, muitas vezes essa justificativa ocorre lá no plenário mesmo, quando a gente vai começar o julgamento. Né? Me recordo de uma situação em que uma mãe chegou lá para a gente, olha, meu filho tem 1 mês, ainda estou amamentando. Então, tudo bem, a senhora está dispensada. Né? Pode acontecer que a dispensa ocorra lá na hora, mas aqui o CPP trabalha com, tem que justificar até a chamada dos jurados, salvo se houver um motivo de força maior. Bacana? Próximo ponto, composição do Tribunal do Júri e formação do Conselho de Sentença. Aquele ponto que a gente trabalhou. Né? Desses 25 jurados, eu vou tirar 7 pessoas que vão compor o Conselho de Sentença. Então, composição do Tribunal do Júri. Tem um juiz togado mais 25 jurados. Olha que interessante. Né? O Tribunal do Júri ele é composto de um juiz togado, um juiz concursado, por assim dizer, né? Mais 25 jurados. Então, o Tribunal do Júri não é apenas o juiz togado e os 7 jurados. Os 25 jurados compõem
o tribunal do júri. Agora, desses 25, eu vou tirar 7 para compor o chamado conselho de sentença, os quais serão efetivamente que vão julgar aquele caso. Vamos seguir aqui. Então, composição do tribunal do júri, um juiz togado mais 25 jurados, 7 dos quais constituirá o conselho de sentença. O sorteio ocorrerá se tiverem comparecido pelo menos 15 jurados. Ou seja, lá no dia da sessão plenária, dos 25 que eu sorteei, para que eu abra aquela sessão, tem que comparecer pelo menos 15 pessoas. Né? Por isso que o STJ autoriza o sorteio de suplentes. Tá bom, pessoal? Imagine que você sorteou 25, chegou lá na hora, tem 13. Apareceram 13 pessoas. Né? Além de você poder multar aquelas pessoas que faltaram, você precisa arrumar outras 2 pessoas para que aquela sessão se instale. Né? O objetivo maior é que não frustre aquela data. E aí você vai atrás dos suplentes, tá bom? Isso já aconteceu comigo na prática. Então aí, se não comparecerem pelo menos 15, o juiz vai sortear jurados suplentes e designar uma nova data para julgamento na sessão para a primeira data seguinte desimpedida. Né? Mas veja que o STJ já autoriza que o juiz se precavenha antes e já sorteie suplentes para aquela sessão plenária. Pessoas aparentadas não podem servir no mesmo conselho. Olha, não podem servir no mesmo conselho. Por exemplo, no tribunal do júri, eu posso ter uma mãe e uma filha sendo chamada entre os 25? Eu posso. Agora, elas não poderão estar no mesmo conselho de sentença. Ou seja, quando eu sortear os 15, eu não posso ter ali, no mesmo, quando eu sortear entre pelo menos os 15, né? Que tem que comparecer, vamos supor que compareça os 25. Quando eu sortear daqueles 25, os 7 jurados para compor o conselho de sentença, naquele conselho de sentença eu não posso ter uma mãe e uma filha. É uma das vedações. Tio e sobrinho, enteados, com o padrasto e a madrasta, ascendentes e descendentes não podem compor. Quem já tiver uma predisposição para condenar ou absolver o réu não pode compor o conselho de sentença. Pode até estar entre os 25, mas não poderá estar entre os 7 que vão compor o conselho de sentença. Bacana? Então, professor, uma mãe e uma filha podem estar naqueles 25, isso. E aí como é que funciona? A primeira que for sorteada, a outra já não poderá mais ser sorteada. Né? Se for sorteada, está automaticamente dispensada. Bacana? Então, pessoas aparentadas não podem servir no mesmo conselho. Destaque para o artigo 488, é o artigo 448 que trata dessas situações. E eu trago aqui o destaque para tios e sobrinhos cunhados, durante o cunhadio, apenas durante o cunhadio. Os demais são meio que intuitivos, né? Fica quem tiver sido sorteado em primeiro lugar, dá uma olhada lá. Por exemplo, não pode ser um credor do acusado, não pode ser um devedor do acusado, porque senão a pessoa já vai ali um certo já pré-julgamento naquele caso, né? Outra situação, imagine que foi realizado uma sessão do tribunal do júri, foi feito ali o conselho de sentença, aquele indivíduo foi julgado, condenado ou absolvido, houve recurso de alguma das partes e o tribunal determinou um novo julgamento. Aquelas pessoas que compuseram o conselho de sentença no primeiro julgamento não poderão ser novamente integrantes do novo conselho de sentença. Aí mais um exemplo intuitivo, né? Por isso que eu nem trouxe para cá. Bom, não podem ser jurados quem já foi em julgamento anterior do mesmo processo, ou seja, já foi jurado anteriormente, ou julgou outro acusado ou tiver manifestado prévia disposição para absolver ou condenar o acusado. Sempre falo que esse aqui é o mais importante, tá bom, pessoal? O acusado merece um julgamento justo. Então, ali não pode ter nenhum julgador que já tenha uma opinião formada. É interessante registrar que o STF, no julgamento do HC 88.801 de São Paulo, deliberou não ser possível o denominado empréstimo de jurado, que consiste na prática de chamar jurados incluídos na lista convocada para outros julgamentos, previsto para a mesma data em diferentes plenários do Tribunal do Júri. Olha, isso aqui são para aquelas situações em que eu tenho comarcas maiores, e que eu posso ter mais de uma vara do Tribunal do Júri. Né? Então, por exemplo, há cidades grandes em que eu tenho 6 varas do Tribunal do Júri em uma capital. Imagine que a primeira vara do Tribunal do Júri está realizando o julgamento
E a segunda vara do Tribunal do Júri também está realizando o julgamento naquele mesmo dia. Evidentemente que cada uma terá a sua própria lista de 25 jurados aptos a integrar o conselho de sentença. E eu não posso. Lá no dia do julgamento apareceram 13 aqui na minha, na primeira vara. E na segunda vara vieram lá 18. Vou pedir 2 emprestados para compor aqui a minha para integrar os 15. Não posso fazer isso. Porque é outra lista de jurados. Não é a da vara, da primeira vara, né? Nosso exemplo aqui que a gente está tratando. Então, é um julgado bem simples de compreender, né? A dificuldade é questão só de prática. Artigo 451, jurados excluídos por impedimento, suspeição e incompatibilidade serão considerados para a composição, para a constituição do número mínimo do número legal exigível para a realização de sessão de julgamento. Que número é esse? Pelo menos o comparecimento de 15 jurados. O que é que ele está dizendo aqui? Ó? Bastante tranquilo, né? Imagine que tem uma jurada mãe e uma jurada filha. Elas podem estar entre os 25? Podem. Né? Elas podem. Então, se no dia aparecem 15, entre os 15 eu tenho uma mãe, uma filha e uma neta. Elas contam entre as 15? Contam. O juiz pode instaurar, pode instalar a sessão. Aí, para compor o conselho de sentença, a primeira que for sorteada impede a participação das outras. Né? Então, normalmente, quando acontece o familiar e o pessoal não quer participar da sessão do Tribunal do Júri, fica torcendo para o familiar ser sorteado, né, para ela ser automaticamente dispensada. Bacana? 452, o mesmo conselho de sentença poderá conhecer de mais de um processo no mesmo dia se as partes aceitarem e hipótese em que os integrantes deverão prestar novo compromisso. Situação também muito comum. Né? Já teve situações em que os julgamentos, os casos submetidos a julgamentos eram mais curtos. Imagine, só vai ser ouvida a vítima e o acusado. Não há testemunhas a serem ouvidas. Então, normalmente o juiz marca uma sessão do Tribunal do Júri, por exemplo, para as 9 horas da manhã, e marca outra sessão do Tribunal do Júri para começar 1 hora da tarde daquele mesmo dia. O mesmo conselho de sentença, os mesmos 7 que julgaram de manhã, também podem julgar à tarde, podem, se as partes aceitarem, e eles prestarão um novo compromisso. A gente vai ver qual é o compromisso que os jurados fazem, mas basicamente eles fazem o compromisso de julgar com imparcialidade, com justiça, os ditames da justiça. O compromisso é uma formalidade, o jurado levanta o braço direito e o juiz lê o compromisso e cada jurado vai dizendo assim: eu prometo. Muito interessante a sessão do Tribunal do Júri. Reunião e das sessões do Tribunal do Júri, esse ponto aqui é muito importante, tá bom? Se o Ministério Público não comparece na sessão do Tribunal do Júri, o que é que o juiz faz? Ele adia e marca uma nova data. Se for sem justificativa essa ausência, ele comunica ao PGJ para um eventual, né, Procurador-Geral de Justiça, para uma eventual responsabilização lá do membro do Ministério Público que não compareceu. Mas evidentemente que se o promotor, a promotora não vão à sessão, não tem como a sessão ser instalada, né? Porque o juiz não vai poder acusar, o defensor não vai poder acusar, alguém precisa acusar, alguém precisa defender ali aquela ideia do Tribunal do Júri, a sociedade. Portanto, o juiz vai ter que redesignar. Vou marcar outra data porque o membro do Ministério Público não apareceu. Mas não veio porque não quis. É injustificado. Então vamos comunicar também ao Ministério Público para eventual apuração de responsabilidade. Muito bom. Mas imagine que a defesa não foi. O advogado é que não foi. O que é que faz? Se a defesa não comparece sem justificar, o juiz deve comunicar a Ordem dos Advogados do Brasil, né? Com a indicação de nova data. E mais, o adiamento sem justificativa só pode ser uma vez. E mais, o juiz já comunica à defensoria sobre a nova data, observado o prazo mínimo de 10 dias. Por quê? Imagine que o advogado lá num dia não apareceu de forma injustificada. Ele não foi porque não quis. Olha, pessoal, é diferente da situação em que a comarca está em um local que tem uma ponte. A ponte caiu. O advogado não chegou porque a ponte caiu. Não tem nenhum problema, tá bom? O juiz vai remarcar. Não tem o que fazer. Mas imagine que o advogado não foi, não esclareceu, simplesmente deu lá a hora, esperou, não chegou. Qual a consequência? O juiz vai ter que remarcar, porque o acusado tem direito de ter uma defesa. Só que o juiz, olha o que já está dizendo o CPP, o juiz já comunica à defensoria. Por quê? Porque quando você marcar a nova data e
a defesa não comparecer de novo sem justificativa, esse defensor que você já nomeou faz a defesa do acusado. Bacana, você avisa o acusado também, olha, se o advogado não vier lá no dia de novo sem justificativa, quem vai realizar a sua defesa é a Defensoria Pública. Muito bom, né? Artigo 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do acusado solto. Evidentemente, o acusado solto vai, se quiser. A autodefesa ela é uma faculdade, não é obrigatório, né? Então, se o acusado está solto, não foi porque não quis, o juiz toca o julgamento. Ah, professor, e o acusado preso? Não, o acusado preso, ele tem direito de comparecer, alguém precisa levar, né? O sistema prisional vai levar. Agora, obrigatoriamente o acusado preso precisa estar presente? Não, pode ser que o acusado preso informe, eu não quero estar presente à sessão de julgamento. Bacana, ninguém vai levar e o juiz pode tocar o julgamento. Mas, a princípio, o acusado preso precisa ser levado por alguém, então, se ele não comparece, o juiz tem que redesignar a data. Salvo se ele diga, não quero ir. Bacana, às vezes o próprio defensor informa, né? Olha, juiz, o meu cliente está preso, não quer participar da sessão de julgamento por algum motivo, não quer vir. Bacana? Se o assistente também não compareceu, o juiz toca o julgamento, o assistente da acusação, né? Do advogado do querelante, são situações em que eu tenho ação penal privada subsidiária da pública, né? Isso também pode acontecer, por exemplo, em um homicídio. O advogado desse querelante não foi resultado, o juiz toca o julgamento e eu vou, evidentemente, isso vai caracterizar um abandono da causa, o Ministério Público vai tocar, né? E se eles tiverem, evidentemente, sido regularmente intimados. Né? Se eles também não sabiam da data do julgamento, pessoal, não tem o que ser feito. Né? O juiz tem que redesignar. Isso já aconteceu comigo uma vez, tá bom? Eu fui fazer só o júri em um determinado lugar, não toquei o processo, e quando chegou lá, a gente constatou que o acusado não foi intimado. Foi uma situação ali, deu um problema lá na vara, né? E o acusado não foi intimado. Houve um lapso, esqueceram. O juiz tem que redesignar, porque o acusado tem direito a participar da sessão de julgamento. É uma decisão dele, ir ou não ir. Mas ele precisa saber que data vai ser, né? Porque senão fica uma situação como se fosse sigilosa e o acusado tem direito a saber que data ele vai ser julgado. Artigo 468, a medida aqui muito interessante. Por quê? Qual é a questão aqui? Eu tenho, portanto, os 25 jurados e como é que o juiz vai sortear os 7? Olha, ele vai ler os nomes. Agora eu vou sortear dentre vocês, por exemplo, compareceram os 25, eu vou sortear 7 pessoas que vão compor o conselho de sentença. E à medida que eu for sorteando, terei o primeiro nome. Primeiro jurado aqui, William Diogo. Fulano de tal, levante. Fulano levanta. À medida que eu for sorteando, a defesa pode recusar de forma injustificada até 3 pessoas e o Ministério Público também pode recusar de forma injustificada até 3 pessoas. Lembrando que essas recusas são por acusado. Então, se eu tenho mais de um acusado, eles podem fazer as recusas deles, tá bom? Se eu tenho, e o Ministério Público é uma parte única, né? Ele também pode recusar até 3. Recusa justificada não tem limite, mas injustificada eu tenho esse limite de 3. Professor, pode acontecer que haja tantas recusas que não vai dar para instaurar a sessão de julgamento. É verdade, pode acontecer, porque às vezes a recusa é justificada, né? Imagine que chegou lá na sessão de julgamento, compareceram 15. A defesa recusou 3 de forma justificada, já reduziu para 12. O Ministério Público também recusou 3 de forma justificada, já reduziu para 9. E havia recusas justificadas. Por exemplo, vamos imaginar que algum daqueles 9 jurados que sobraram acabou que eles fizeram publicações, por exemplo, no Instagram sobre julgamento. Amanhã vou julgar o criminoso fulano de tal. Então essas pessoas já estão suspeitas também, né? Já manifestaram predisposição para condenar, também vão ser retiradas e aí ficaram, por exemplo, ficaram 4 pessoas. Não dá para instaurar, o juiz tem que remarcar. Então, vamos ler aqui, ó. Artigo 468, à medida que as cédulas forem sendo retiradas da urna, ou seja, com o nome dessas pessoas, o juiz presidente lerá e a defesa, depois dela o Ministério Público, poderão recusar os jurados sorteados até 3 para cada parte, sem motivar a recusa, que são recusas injustificadas, né? Se forem 2 ou mais acusados, as recusas poderão ser feitas por um só defensor. Às vezes acontece, né, dos defensores já fazerem um acordo. Olha, não, é o doutor fulano de tal que vai recusar, tá bom? Assim, então ele pode recusar até 6 pessoas, né? Imagina que são 2 acusados.
Pode acontecer, né? Se em razão das recusas não atingir o número de 7 jurados, haverá separação de julgamentos, julgando-se primeiro a quem for atribuída a autoria, ou no caso de coautoria, o autor que estiver preso, ou preso há mais tempo, ou se todos soltos, os primeiramente pronunciados. Olha, pode acontecer que eu tenha lá 2 acusados, e por conta disso não dá, houve tantas recusas que não atingimos o número de 7 jurados para compor o conselho de sentença. Para tentar salvar aquela data, o juiz vai desmembrar o julgamento. Então, beleza. Então, se como houve tantas recusas que não dá para restaurar, hoje vai ser só julgado o acusado A, porque a ele está sendo atribuída a autoria, por exemplo, do fato, né? Então vamos fazer o julgamento dele e o acusado B, a quem está sendo atribuída a coautoria, não será julgado hoje, para a gente conseguir salvar essa data. E a gente remarca o julgamento apenas do acusado B. O CPP aqui trazendo situações para a gente tentar salvar aquela data. 472, parágrafo único. O jurado receberá cópia da pronúncia, ou, se for o caso, das decisões posteriores que julgarem admissível a acusação e do relatório do processo. Uma situação para que o acusado tenha ali uma mínima noção do que ele vai julgar. Então, normalmente ali a gente sorteia os 7, cada um recebe a cópia da pronúncia e eu dou um tempo ali para que aquelas pessoas entendam o caso que vai ser julgado. Né? Então, uns 10, 15 minutos para que elas possam ler e não chegarem também ali na hora do julgamento, na hora de ouvir as testemunhas, sem sequer saberem do que se trata aquela situação. Bacana? É isso, pessoal. Essa aula fica por aqui. Muito obrigado.